Então, irmão, se você está passando por algum deserto, já foi falado aqui, foi para você ficar forte nele. E você poder ajudar alguém que talvez passe ou esteja passando pelo mesmo processo. Que seja canal de Deus. Eu quero orar pelo pastor, que vai trazer a palavra. E você vai ficar. Não existe atraso e nem adiantamento. Existe tempo certo diante de Deus. Oremos, Senhor, meu Deus e Pai. Estenda a mão para cá. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença. Já louvamos o Teu nome, já te adoramos, mas queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Usa, Senhor, o pastor nessa noite, assim como o Senhor já tem usado, para nos alimentar do alimento sagrado que é a Tua palavra. Senhor, prepara o terreno, o coração, Senhor, pronto a ouvir, mas também a obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, quem crê diz, amém. Obrigado. Graça e paz aos irmãos, amém. Deus abençoe ricamente sua vida. Efésios capítulo 2, meus irmãos. Fique de pé, por gentileza. Graça e paz também aos nossos irmãos que estão acompanhando. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Efésios depois de Gálatas. Quantos acharam? Efésios, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecado. Repetindo, Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Deus, por cada oração, por cada louvor, porque a tua palavra, Senhor, ela quem nos coloca de pé, ela quem traz vida, ela quem faz o impossível, Senhor. Então vem fazer hoje, Pai, porque hoje é o dia, Deus, de ouvir a tua voz e obedecer. Ó Deus, de bater no nosso peito e dizer: Deus, eis-me aqui, eu sou um pecador. Eu estava perdido, mas o Senhor me achou, o Senhor me resgatou pelo sangue, meu Pai. Hoje nós temos reconciliação, salvação e libertação. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? Deus é bom, não é, irmãos? Sempre Deus é bom, tá bom? Irmãos, eu confesso que eu vou gastar essa espoleta para um outro momento. Não vai dar tempo de eu pregar a mensagem toda. Mas vou trazer uma parte aqui, tá bom? Até porque eu não quero que você se estenda aí depois de 9. Vamos até onde Deus nos permitir, tá bom? O que é que nós temos que entender, irmãos? Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai exemplificar que a salvação é pela graça. Quantos aqui merecem a graça? Levanta a mão. Quem levantou a mão, não sei por quê. Ela é um favor imerecido. Nós não merecemos. Mas ela foi dada por Deus. Nós imaginamos assim, está ali uma pessoa, digamos um jovem, que obedece a Deus da sua forma, que respeita seu pai, sua mãe, não usa drogas, não faz nada de errado. E do outro, um jovem altamente problemático, rebelde, que Deus tem misericórdia. E aí vem a graça e diz: não, esse merece, e aquele não. Não. Todos nós, Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos pecaram. A única exceção foi Jesus Cristo. E diz que nós estávamos mortos. Certa vez uma pessoa me perguntou: pastor, antes, quando eu era do mundo, eu fazia isso, aquilo, outro, e agora eu aceitei Jesus, eu sinto algumas coisas, vem. Aí o irmão, está aqui a palavra. Nós estávamos mortos, e o morto, irmão, não sente nada, igual uma pedra dessa. Mas agora ele nos trouxe vida. E às vezes, irmão, Deus coloca uma tristeza. 2 Coríntios 9 diz isso. Mas não a tristeza do mundo que opera a morte, uma tristeza que opere arrependimento. Essa é uma palavra, irmãos, que jamais deve sair do nosso dicionário.
Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 2, versículo 2. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade no ar, do espírito que agora opera aos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. A palavra deixa bem claro que ele nos trouxe vida. E deixa bem claro que seguir o curso desse mundo, irmãos, é igual o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, 13 e 14, que a porta é larga, que conduz para a perdição. A porta estreita já entrou em alguma vez em reforma, irmãos? Não, agora ela está deixando isso. Não, agora pode isso. Ela continua sendo estreita e apertado o caminho que conduz para a salvação. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, Ele tem as palavras de vida e vida eterna. E o Evangelho, a renúncia é diária. A cruz é diária, irmãos. Por isso, louvado seja Deus pelas vidas que estão aqui. Louvado seja Deus, irmãos. Porque para nós chegar aqui, meu irmão, Deus tem misericórdia. Até eu para chegar aqui, meu Deus. Quase que eu mandava mensagem, irmã. Mas pela graça. Pela graça, irmãos. E a graça é o que nos sustenta. Porque a palavra de Deus nos diz, versículo 4, Efésios 2. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A igreja sabe isso. João 3,16 com vocês. Porque Deus... Oh, Jesus. Nós estamos ao vivo, igreja. João 3,16. Porque Deus amou o mundo que Ele deu. Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus, irmãos, que foi pendurado no madeiro, que cumpriu todas as profecias, toda a palavra ainda vai se cumprir ainda. Muitas dessas profecias, como diz em Isaías, um homem de dores, ferido e oprimido. Estávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor nos resgatou. Mas o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre Ele. Mas pelas suas feridas, nós somos sarados. Diga para o seu irmão, você é liberto. Você é sarado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meu Pai. Porque Ele vive, nós existimos. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança. Nós temos os nossos filhos, a nossa família. E procuramos, irmãos, o reino dEle, a glória dEle. Porque tudo desse mundo vai passar. Tudo passa. Aí muitos jovens acabam ouvindo palavras que não vêm do coração de Deus. Vai perder tua vida. Vai estar perdendo tua juventude, sendo besta, sendo crente. Eles não sabem de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. De que adianta a pessoa usar droga hoje, vai lá nas nuvens. Só que tem que falar para a pessoa que a queda é sem paraquedas. E se chegar vivo. Se chegar aos 30, já tem perdido tudo. Talvez na rua, sendo sustentado pelos outros. Isso era o que deveria ser falado. Quando eu experimento aqui, uma vida de derrota, de desgraça. Mas o Senhor faz um milagre. Porque em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Em Romanos 5, 12 ele diz, olha, por um homem entrou o pecado e veio a culpa e a maldição e a morte. Mas por um outro homem chamado Jesus Cristo veio a graça, a salvação. Que diremos? Aonde
abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. Se por um homem entrou o pecado e veio a morte, por um homem chamado nosso Senhor Jesus Cristo, veio a obediência, a graça, a justificação pelo seu nome. Por isso que ele diz, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, imerecedores, tão depravados por natureza, irmãos, que foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem foi lá e resgatou. Porque a nossa capacidade era fazer o que por natureza é a ira de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, irmãos. A Bíblia diz em Lucas 19:10, Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. E conta a história de Zaqueu. Quantos Zaqueus tem aqui, irmãos? Que querem ouvir a voz dele. Que vão fazer o que for, vai subir numa árvore, ainda que tenha espinhos. Vai ouvir coisa das pessoas. Olha isso daí. Mas Jesus disse, esta casa recebe a palavra. Hoje eu vou em tua casa. Louvado seja Deus, irmãos. Geralmente, irmãos, quando a gente vai receber uma visita, a gente organiza as coisas, né? Ou pelo menos bota ela nos cantos e fecha a porta. E quando chega uma visita, tá bagunçado assim. A gente não faz isso, né? Não é, irmãos? Porque a gente quer demonstrar a gentileza, tratar as pessoas bem. Mas quando Deus chega na nossa casa, irmãos, Ele sabe como é. E não adianta a gente botar uma cortina, não adianta a gente dizer, Ele tem que fazer a mudança, irmãos. O que a Bíblia diz sobre a oração? Entra no teu e ora em secreto. É esse lugar secreto que o Pai tem saudade. De te abraçar, de enxugar as nossas lágrimas, de nos dar força. Só que às vezes, irmãos, nós podemos, infelizmente, cair num automático. Automático, irmãos. Parar de refletir. Porque se o Senhor, irmãos, nos libertou e hoje, verdadeiramente, nós somos livres, por que a gente vai voltar para a Babilônia? Ah, pastor, mas lá vão me dar um novo nome. Lá vai ter isso. Fizeram o que quiseram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os nomes dele não eram esses. Não eram esses, irmãos. Botaram nomes da Babilônia, tudo. Mas eles escolheram no seu coração não se contaminar. Glória a Deus. Quantos escolhem hoje, irmãos, a palavra, o reino? E Deus vai honrar. Creia. Porque a palavra de Deus nos diz, versículo 5, Efésios 2, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Tem uma palavrinha entre parênteses, pela graça sois salvos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, é uma promessa de Deus. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Solta o microfone. Está falhando isso. Deixa eu repetir, irmãos. Efésios 2:6. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Alguém aqui já foi para algum estádio, irmãos, alguma vez? Já? Geralmente, dependendo do valor do ingresso que você paga, você pega as piores cadeiras. A mais distante. Aonde Deus quer nos colocar, irmãos? Na mesa com o Pai. Nesse exato momento, irmãos, Deus já preparou. Ele disse, vou preparar um lugar e virei, irmãos, João 14:3, e vos virei outra vez preparando um lugar.
Não devemos temer, irmãos. E aqui a Bíblia diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é um fato que Deus conquistou na cruz. Pois nós estamos sentados aqui do lado do nosso irmão, mas um dia o Senhor já reservou um lugar. Pelo nome Ele vai nos chamar. Aí você diga, mas pastor, eu não sou digno, ninguém é digno do perdão, da graça. Mas pela graça, Ele que é rico em misericórdia, nos salvou. Persevere nessa palavra. Tome posse. Se esforce. Foi isso que Deus disse para Josué. Esforça-te, tem de bom ânimo que eu sou contigo. Quando nós vemos, irmãos, depois nós voltamos para Efésios, tá bom? Vamos lá para João. João 10. João 10, 9. Eu vou correr aqui para... João 10, 9. Eu sou a porta, é Cristo falando. Se alguém entrar por mim, olha só as palavras. Salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A salvação está no nome dele. Quando nós entramos, irmãos, Deus não nos prende. Tem alguém preso aqui, irmãos, pelo amor de Deus? Algemado assim na cadeira. Tu vai ser crente, nem que não queira. Não tem, irmãos. E se tiver, Deus tem misericórdia. Nós não podemos forçar ninguém. É a palavra. E ela diz que nós encontramos pastagem. Como ovelhas, irmãos, ela quer alimento. Como falou bem o Filho de Deus, teu servo, no deserto o Senhor nos alimenta. No deserto o Senhor nos alimenta. Ele supre as nossas necessidades. Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel, minha irmã. Creia. Creia. Confie, espere. Agora, quando nós pulamos aqui para o versículo 27 e o 28, olha o que ela diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e conheço, e elas me seguem. Versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna. O que é que diz? E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará. Isso é uma promessa, irmãos. O diabo não pode nos tocar. Agora tenha discernimento, querido. Porque ele pode entrar na sua vida com uma porta que você mesmo abriu. E fechou a de Deus. Tenha discernimento. Quando lemos a palavra, irmãos, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Ele. Isso é diário. E quando nós voltamos aqui, versículo 18. Ninguém atira de mim, ele falando das ovelhas, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Lucas 15, se perde uma ovelha, uma moeda, uma dracma perdida e um filho. Todos, você lê no versículo 7, acho que o 12 ou 10 e o último, que é o 32. Houve alegria quando achou-se. E disse, este meu filho estava morto e reviveu. Convém que a gente se alegre. Que hoje haja arrependimento, irmãos, para que haja festa no céu. Para que haja glória, aleluia, louvado seja o nome dele. Porque um pecador se arrepende. Deus deixa as 99 e ele vai atrás. Porque você é importante. Porque nós somos importantes. Nós somos preciosos, irmãos, ao fato de que cada um dos que estão aqui, se tivesse apenas o Mateus na terra, Deus teria enviado o seu único filho para morrer e salvar a vida dele. Se tivesse a Letícia, da mesma forma. A irmã Lidy Rosa, atrás da Bruna. Rebeca, tivesse a Rebeca, Deus também tinha feito o mesmo.
Porque com muito amor ele nos amou. Aí se você voltar lá em Efésios, ele vai continuar o texto, versículo 8 e 9, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia deixa bem claro, irmãos. E é lamentável quando o cristão não entende que a salvação é pela graça. Mas ela não foi de graça. Jesus Cristo pagou um alto preço. A graça é um favor imerecido que nós jamais venhamos a compreender na sua totalidade. Mas como um presente, nós temos que recebê-la, crer e confiar no seu único sacrifício, porque o único sacrifício de Jesus expiou todos os nossos pecados. Naquela cruz, nós estávamos mortos, mas ele nos trouxe vida. Deus veio buscar, irmãos, e achar aqueles que estavam perdidos. Talvez você seja como um jovem rico. Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus vai responder. Conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso ele tinha observado, mas Jesus viu que faltava uma coisa. Vende tudo quanto tem, dá esse tesouro e pega o tesouro verdadeiro e dá isso aos pobres. E vem e segue. Mateus 19 e Marcos 10 relata que o jovem retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Hoje, irmãos, talvez você não seja como esse jovem, mas assim como esse jovem, você precisa ter uma prioridade em sua vida. Jesus Cristo. Você precisa renunciar. Há um turbilhão, constantemente bombardeado, irmãos, com tantas coisas que, nos sugam. Hoje, se eu deixar você numa fila de um banco, você facilmente mexendo no celular, jogando alguma coisa, passa uma hora rapidinho, não passa, irmãos? Passa ou não passa? Uma hora é pouco, né? E uma hora lendo a Bíblia, irmãos? Com 15 minutos, a gente abre a boca e diz que tá bom. Esse é o problema, irmãos. Nós estamos dando pouca prioridade para a palavra. A Bíblia diz em 1 João 2 que jovens, vocês são fortes. Vocês venceram o maligno. Mas não pensem, irmãos, Lucas 4:10 revela que depois que Jesus foi tentado pelo diabo, ele ausentou-se por algum tempo procurando uma oportunidade. Jesus sempre mantinha comunhão com o Pai. Sempre, irmãos. Nós jamais podemos perder a conexão. Se você, irmão, estiver traçando uma rota aqui, e a gente aconteceu isso, a gente foi para Fortaleza, até o diácono João estava com a gente, determinada igreja lá, e caiu o sinal do GPS e a gente continuou. Direto. Quando a gente viu, a gente já tinha passado pelo menos uns 4 quarteirão. O GPS voltou e disse que a gente tinha que refazer aquela rota. E a gente teve que entrar numa curva e voltar aquele caminho até trilhar aquele caminho que era o nosso alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? O céu, Jesus Cristo. Ele nos trouxe vida. Ele nos trouxe paz, irmãos. Se você ver, irmãos, e aqui eu vou encerrar para não se prolongar. Se você ver na Bíblia, há mais de 80 vezes a expressão o Filho do Homem. Cristo poderia ter tantos nomes, como diz em Isaías, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Alfa, Ômega, o Filho de Deus. Mas ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. A humanidade de Jesus, irmãos, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
de interceder, de conhecer as nossas fraquezas. 1 João 2:1 diz que Ele é o nosso advogado. Ele conhece, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos pecados, mas do mundo inteiro, irmãos. Quando nós pecamos, o diabo nos acusa, mas Ele diz: Pai, eles ainda não aprenderam ainda. Eles ainda são movidos pela carne. Mas antes de fé em fé, de glória em glória, para sermos guiados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, até que não haja mais espaço, irmão. A palavra é dia e noite na nossa mente, no nosso coração, no temor a Deus. Quantos aqui já leram o Salmo 119, irmãos? Oh, glória. 176 versículos. Todo versículo tem, aliás, praticamente quase todos, se não tiver, é uma exceção ou outra. A tua lei, a tua palavra, o teu decreto, tudo fala da palavra. Agora alguém me diz aí como é que encerra o Salmo 119. Leia aí, o último versículo. 176. Leia aí. Abre aí. Como é que encerra? O mesmo salmista que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O mesmo salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha como encerra o Salmo 119. O maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Como é que encerra, irmãos? Olha aí. O pedido do salmista. Desgarrei-me, em outras traduções, andei como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois eu não esqueci os teus mandamentos. Você já tinha prestado atenção? A riqueza, que é da gente falar da lei do Senhor, mas ele disse: olha, como uma ovelha que perdeu. E o Filho do Homem veio buscar e achar quem tinha se perdido. Eu não sei quanto tempo, irmãos, mas eu sei de uma coisa: o Pai sente saudades. Ele sempre, até que Jesus volte, vai ficar com os braços abertos. Se eu pedir para você ficar com o braço aberto, irmão, por mais forte que você seja, você vai aguentar por alguns segundos, talvez alguns minutos, talvez uns mais resistentes, até por algumas horas. Mas uma hora os nossos músculos, o nosso corpo cansa. E a Bíblia diz que o nosso Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas Ele dá força ao cansado e restaura a força àquele que não tem nenhum vigor. Nós encontramos refúgio e fortaleza, vida nessa palavra, querido. Mas hoje entregue mais uma vez sua vida a Jesus Cristo. Talvez você diga: pastor, mas eu já entreguei. Mas Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Ele reina, Ele governa. Você tem dado prioridade para o reino de Deus, buscado a sua face. Não, pastor. Que custo é vir aqui? Ah, mas os outros vão dizer. Você imagina, irmãos, Cristo falando hoje para a sua igreja, hoje para a igreja batista, como Ele falou para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aí talvez você diga: não, mas Jesus está aqui aonde, irmão? Só se for lá fora. Porque onde Ele está, Ele reina, Ele transforma, Ele muda. Mas talvez Ele esteja desesperado, batendo, porque tão cego que nós estamos, que deixamos Ele do lado de fora. E se enchemos de prioridades que não são prioridades. São futilidades e coisas passageiras. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja em casa também. Ore, procure uma igreja. Entra, fecha a porta do teu quarto, que Deus vai te honrar. Que Deus faz o milagre que o homem não faz.
Alguém, irmãos, hoje que queira se reconciliar com Ele, ou reconhecer a Ele hoje, essa noite, como seu Senhor, como seu Salvador? Dê um passo na frente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não quero... Mas eu tenho que perguntar mais uma vez. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se reconciliar com Ele? Amém, irmãos. Vamos orar? Você pode ficar de pé, por gentileza. Quantos aqui conhecem, acho que é em Gênesis 18 a 19, a oração que Abraão fez e a conversa que ele teve com Deus acerca de Ló, o seu sobrinho que estava em Sodoma e em Gomorra? Quantos conhecem? Alguns conhecem? Abraão intercede, irmãos, porque ele sabia que ali não tinha nada de bom. Deus até enviou seus anjos, Deus foi lá. Tamanho era o pecado do povo, meu Deus. Mas Abraão intercedeu, Senhor, aí ele começa. Se naquela cidade houver 50 justos, aí ele, Senhor, caso dos 50 falte 10. Senhor, caso dos 40 tenham paciência, mas só tenha 30. Dos 30, Senhor, vai que só tem 20. Senhor, dos 20, só essa vez que tenha 10. Aí Deus, tá bom. Mas ele intercedeu, irmãos, a favor de famílias. Quantos são intercessores, irmãos? Quantos têm convidado diversos amigos? Aí você vê a luta que é, irmãos. Eles precisam das nossas orações. Tamanha é, irmãos, as correntes que nós estamos mortos. O homem é morto, irmãos. O homem só vive se Deus o salvar, se Deus o reconciliar em Cristo. Até então ele está morto e preso nos seus delitos e pecados. Mas você está vivo, nós estamos vivos. E essa vida, ela pertence ao Senhor. Pela graça nós somos salvos, querido. Jamais esqueça daquilo que o Senhor fez por nós. Vamos interceder e orar. Querido Deus e eterno, colocamos, ó Pai, a nossa família. Apresentamos, ó Pai, os jovens dessa cidade. Apresentamos os jovens do Brasil, do mundo inteiro, Senhor, assim como as nossas casas. A reconhecer que Jesus Cristo é a vida, é a esperança, meu Pai. E que infelizmente, como diz, porque Deus amou João 3,16, o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E continuando o texto, diz, quem crer nele é salvo, quem não crer já está condenado. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tenha misericórdia, Senhor. Que use a tua igreja, que use a geração eleita, jovens, adolescentes, ó Pai, que estão aqui, fortes na palavra, que busquem o reino, que busquem a glória do Senhor, meu Pai. Para que, ó Deus, a tua igreja, Senhor Jesus Cristo, tenha um remanescente. Deus, ore e diga, tem aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se encurvaram ao Deus que foi levantado, que não se curvaram, meu Pai, à idolatria, à prostituição, às futilidades, a tantas coisas, mas buscaram o reino, buscaram a palavra, renunciaram, perseveraram, e como diz a palavra, e Deus que nos salvou com a sua graça, nos fez assentar nos lugares celestiais, foi pela tua graça, Senhor. Foi pelo teu sangue na cruz que o Senhor comprou o céu, que o Senhor comprou, meu Pai, as nossas vidas.
Ô Espírito Santo, toma o teu lugar, meu Pai. Toma o teu lugar em cada coração, meu Pai, tudo que foi ministrado nessa noite. E te pedimos, ó Pai, como diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê, ó Deus, se há em mim, vê se há em nós algum caminho, algum pensamento que nos leve, ó Deus, contra a Tua vontade. Repreende, Senhor, que como vimos, como ovelha desgarrada, meu Pai, busca o Teu servo, pois nós não esquecemos a Tua palavra. Que assim seja a nossa oração, meu Pai. Quando o nosso corpo errar o caminho, quando a nossa mente, só não nos deixa, meu Pai, ficarmos cegos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos espirituais, ó Pai, a necessidade que nós temos que ter de se converter, de ser apenas convencido. Tem muita gente convencida. Tem muita gente convencida que precisa disso, mas não se converte. Continua na lama, continua gostando, meu Pai, porque não teve a natureza transformada. Nós podemos até cair, mas como ovelhas, ó Pai, não gosta de lama. Nós queremos ser limpos pelo sangue, sermos lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, ó Pai. Transforma os teus filhos, ó Pai. Transforma, como foi falado, de dentro para fora, meu Pai. De dentro para fora, Senhor. A Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Que venha o Teu reino e que faça-se a Tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Assim nós oramos, apresentamos nossas vidas, ó Pai, e tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque é somente pela graça que o Senhor nos sustenta. Não é mediante nossas obras ou nada que por nossas mãos nós fazemos, mas mediante o Senhor, meu Pai, quem faz todas as coisas. Amém e amém. Chamar aqui Diácono João, irmã Leila, a gente está dando os avisos e encerrar o culto. Glória a Deus. Ou já posso encerrar? Então, pronto. Tem alguém que está nos visitando hoje, irmãos? De alguma congregação? A irmã é de alguma congregação, irmã Rebeca? Não? A irmã veio convidada para alguém? Ah, que legal. Que Deus abençoe, tá, irmã? Mande um abraço. O Marden mora aqui no nosso coração. Ele é uma bênção de Deus, um servo dele, de Deus. E a que está vizinha, a irmã Bruna, já veio nos visitar também, a Pâmela, que Deus abençoe. Tá? Os demais irmãos são de casa, nós já conhecemos todos. E glória a Deus, tá, queridos? Com oração silenciosa a gente encerra o culto. Muito obrigado, você também está nos acompanhando. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde.